abençoe você. Estamos aqui para mais um vídeo, mais uma quarta-feira. E como toda quarta-feira, estamos aprendendo um pouco mais sobre os 5 alicerces da fé. Nos vídeos passados, nas quartas-feiras passadas, a gente falou sobre a meditação e sobre a oração. O vídeo passado foi sobre a meditação, quão a meditação é importante para a nossa vida cristã, o quão ela nos protege e do mal, né, nas batalhas espirituais da gente, e o quão ela pode ser a nossa arma de guerra, a nossa arma de ataque, porque a palavra de Deus é a espada do Espírito, né, como está escrito lá em Efésios 6. Então, o terceiro alicerce que a gente vai falar um pouco hoje é a exortação. Exortar uns aos outros. O que significa exortar? Significa alertar, significa você querer trazer um entendimento para uma pessoa. Se ela está indo no caminho errado, você vai e exorta ela, você vai e alerta ela, você vai e tenta mostrar para ela, olha, você está no caminho errado, olha, isso daqui é errado. E o quão Deus faz isso com a gente, né? Quantas vezes Deus envia alguém para a nossa vida, quando a gente está no erro, para exortar a gente, para dizer para a gente, olha isso daqui. Às vezes isso daqui que você está vivendo, essa situação aqui que você está passando, é por conta desse erro aqui, dessa falha aqui. E então Deus, ele tem tanta misericórdia da gente, é tão bondoso, que ele muitas vezes permite a gente passar por situações ruins, por situações difíceis, para a gente abrir o entendimento, para a gente enxergar quem realmente estamos sendo nós, para a gente se ver no espelho, quem realmente a gente está sendo, né? Para com todos, para com quem está ao nosso redor. Então, a palavra que fala um pouco sobre a exortação, ela está lá em Hebreus 12, capítulo 12 de Hebreus, que ele começa falando sobre a nuvem de testemunhas, porque a gente está rodeado de uma nuvem de testemunhas. E essa nuvem de testemunhas são as pessoas, claro, que estão ao nosso redor, e o quão a gente tem que estar alerta, o quão a gente tem que estar atentos a essa nuvem de testemunhas, porque o tempo todo nós somos provados, o tempo todo a gente tá ali para dar testemunho, né? A gente dá testemunho a quem a gente serve. Se a gente serve a Deus, a todo lugar, a todo momento, a gente pode dar um testemunho que estamos servindo ao Senhor. Ou se a gente serve a nós mesmos, a todo tempo, a todo momento, a gente dá testemunho a quem estamos servindo, se é a nós mesmos. E, consequentemente, se a gente está servindo a nós mesmos, a gente está servindo indiretamente ao diabo. Porque os desejos, as vontades da carne, os pecados, né? O pecado ele se alimenta da vontade da carne, né? Então, a carne, ela quer sentir, a carne, ela tem uma aliança com o pecado, né? Por conta, desde o início, né? Lá de Adão e Eva e tudo mais, a gente vê que o pecado entrou no mundo a partir daquilo dali, né? Fora que a gente sabe que lá no céu houve também aconteceu isso, né? Um anjo perfeito que Deus fez acabou caindo. Por quê? Porque deu vazão a um sentimento, deu vazão a um pensamento, deu vazão a algo que era contrário a Deus. Para você ver, né? O quão a gente precisa estar alerta. Então aqui ele fala dessa nuvem de testemunhas e ele diz: deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Por quê? Porque a gente está rodeado de uma nuvem de testemunhas. Então, a todo momento, a gente pode dar testemunho de Jesus. Se a gente serve ao Senhor Jesus, se a gente segue ao Senhor Jesus, a todo momento a gente pode dar um testemunho vivo das nossas atitudes, das nossas palavras, a forma que a gente vive, o nosso proceder. A gente pode estar dando testemunho que servimos ao Senhor, que somos dele.
entende? Então, seguindo os passos dele, que por mais que sejam difíceis, né, a gente sabe que é a gente negar nós mesmos todos os dias, é a gente carregar a cruz e segui-lo, como ele diz. Quem quer seguir, quem quer, como é que ele diz? Quem quiser seguir-me, né, tome a sua cruz, né, e siga-me. Tem a passagem que ele fala isso. Então, a cruz é o sacrifício, é a porta estreita, e que poucos entram por ela, mas é aquela porta que vai nos guiar até a salvação, que vai nos permitir encontrar a salvação. Mas a porta larga é aquela porta que todo mundo, que a maioria entra por ela. Por quê? Porque é a porta mais fácil, é o caminho mais fácil. Por exemplo, o caminho mais fácil é você e eu, né? A gente... Ai, Jesus. Só um minuto, gente. Só um minuto, gente. Eu tô fazendo um vídeo aqui dentro do carro. Oh, meu Jesus. Então, um exemplo, né? Alguém fez algum mal pra você, e você tem a opção. Você tem a opção de perdoar essa pessoa, ou ficar com mágoa dela, ou ficar chateado com ela. Essa opção que você vai tomar vai incidir principalmente na sua vida, no seu interior. Porque se você alimentar isso, o mal vai estar ali dentro de você. Foi a outra pessoa que errou com você, beleza. Mas você ficar com mágoa dela não vai mudar em nada na vida dela, vai mudar na sua vida. E a gente busca o que? Seguir a palavra de Deus. A palavra de Deus nos guia a perdoar. Por quê? Porque Deus nos perdoa. Porque Deus é misericordioso para conosco. Ele nos perdoa dos nossos erros, das nossas falhas, dos nossos pecados. Quem somos nós para não perdoar? Quem somos nós para não perdoar alguém? Né? Começa a partir daí. Se todos nós somos pecadores, se todos nós carecemos da misericórdia do Senhor, quem somos nós, né? Então, se eu decidir não perdoar fulano, então aquela mágoa, aquele ressentimento vai ficar se corroendo dentro de mim. Eu vou estar presa, eu vou estar amarrada, eu vou estar amarrada àquela pessoa. Porque toda vez que eu pensar naquela pessoa, vai vir: eita, ela fez isso comigo. Eita, eu não posso falar com ela porque eu tô magoada com ela. Eita isso, eita aquilo. Ou seja, você fica preso àquilo dali. Você fica preso a algo que não precisa. Você fica com a sua vida amarrada. Então, e você tá dando testemunho. A sua atitude é um testemunho que você tá dando. Entende? Então, a gente tá rodeado de uma nuvem de testemunhas. Só um minuto, gente. Eu vou mudar de lugar.
tem que ficar aqui mesmo. Eu tentei mudar de lugar hoje, mas não deu muito certo, não. E eu não faço a edição no vídeo, porque demora muito, eu não tenho um programa assim rápido, prático, eu não gosto muito de editar vídeo, então me perdoem por isso, certo? Mas, continuando aqui, essa questão da nuvem de testemunhas, né? Então ele fala: deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Ou seja, olha o que Jesus fez. Ele desprezou a afronta. Qual foi a afronta? Terem condenado ele, terem simplesmente crucificado ele, sem ele ter pecado em nada, sem ele ter cometido nenhum delito. Mas ele foi como uma ovelha muda para o matadouro, né? Ele foi como uma pessoa assim, ele era justo. Ele foi justo aqui. Ele veio na justiça, saiu na justiça e ele foi condenado sem ter cometido nada. Então, ali naquele momento, ele suportou a cruz que ele tinha que carregar, ele suportou, realmente, ele suportou. A gente vê que ele suportou lá no jardim do Getsemane, quando ele pediu 3 vezes para Deus livrar ele daquele cálice. Pai, passa de mim esse cálice, contudo não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então, ali mostra que ele sendo divino, mas ao mesmo tempo sendo ser humano como nós, o filho do homem, né? Deus no homem, mesmo assim ele sentia, ele sentiu, ele sentiu aquilo que a gente sente. Então é por isso que ele pode nos ajudar nas nossas fraquezas, porque ele sentiu o que a gente sente hoje, né? Ele sentiu a dor de ser maltratado, de ser desprezado, de ser cuspido, de ser condenado a algo que ele não tinha feito nada, entendeu? Então aqui realmente ele suportou a cruz. Não é isso que a gente tem que fazer também? E a gente dar glória a Deus por tudo. É difícil? Não é fácil. Porque quando vem as lutas é que a gente sabe, cada um pode dizer por si quando vem as situações, quando vem as dificuldades. Então, mas quem é que sustenta a gente? É Ele. Por isso que aqui diz, olha, continua olhando para o autor e consumador da fé, que é Jesus Cristo. Só olha para Ele. Quando alguém lá na igreja agir errado com você, olha só para Jesus, porque Ele é perfeito. As outras pessoas não. Somos todos falhos. A obra é feita por homens falhos. Mas olha só para o autor e consumador da fé, que é Jesus, da sua fé. Então, quando a gente escolhe olhar para Ele somente, então a gente permanece. Por mais que lá na igreja tenha alguém que fez alguma coisa contra você, alguém que às vezes até talvez tenha exortado você demais, mas pense, isso é para o nosso bem, né? Eu lembro de uma vez que uma pessoa lá da igreja ficou falando de uma situação e tal, e eu em algumas partes não concordei, né? E eu me levantei assim e tentei justificar o meu lado, e a pessoa continuou falando como se fosse uma exortação. E naquele momento que eu me levantei, o Espírito Santo logo me veio à mente dizendo: senta e ouve. Se acalma, senta e ouve. E eu fiz isso, mesmo com aquela vontade de falar, de me justificar diante daquela pessoa. Quando me veio isso à mente, eu sentei e só ouvi.
Então tem momentos em que é aquela coisa, Deus, ele nos disciplina. Porque se a gente é filho, então a gente suporta a correção, a disciplina. E a gente permanece sendo filho. Porque se a gente não suportar a disciplina, a gente vai ser o quê? Filhos rebeldes. E automaticamente a gente não é mais filho, a gente se torna bastardos. Como tá aqui, tem uma parte que fala sobre isso. Que se a gente não suporta, a gente é tido como bastardo. Eu não sei se é aqui nesse capítulo que fala sobre isso. Mas tem um capítulo, tem uma parte, um trecho na Bíblia que fala sobre isso. Porque a gente se torna o quê? Se a gente não aceita a correção do Senhor, se a gente não aceita a exortação do Senhor, a gente se torna rebelde. Então, aqui o Senhor suportou a cruz, ele desprezou a afronta. Você imagina você desprezar uma afronta? Quando vir uma afronta contra você, contra ou, sei lá, sobre você, vamos dizer assim, e você vai e despreza ela. Sabe o que é desprezar, né? Você nem ligar. É difícil, né? Mas algo que vem sobre você assim, uma afronta sobre você, você desprezar. É difícil, mas Jesus fez isso. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais desfalecendo em vossos ânimos. Então, estudinha para que a gente não enfraqueça. Então, a gente persevera, a gente continua firme, suportando as afrontas, as contradições que vêm contra a gente, né? E dando glória a Deus, aleluia. Eu aprendi com uma irmã esse glória a Deus, aleluia, tem me ajudado muito, gente. Se você quiser adotar isso também para sua vida, vai te ajudar muito também. A todo momento, a toda hora, qualquer coisa que acontece, você diz glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Ajuda mesmo, viu? É no trânsito, é em casa, com a família, com quem quer que seja na rua. Glória a Deus, aleluia, isso ajuda muito. Ainda não resistisse até o sangue. Ainda não resistimos até o sangue, como Jesus resistiu, combatendo contra o pecado. Então, Jesus, por ter agido daquela forma, ele combateu contra o pecado. Ele resistiu até o sangue. Ele derramou a última gota de sangue dele, resistindo. Então, ele resistiu contra o pecado. Ele foi para a cruz sem merecer. Ele foi tido como justo, né? E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Aí 2 pontos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor. Não desprezes a correção do Senhor e não desmaies quando por ele fores repreendido. Olha só, quando vem a exortação do Senhor, quando vem a repreensão do Senhor sobre a gente, pra gente não desmaiar de tristeza, de chateação, de raiva, né? É uma exortação. Filho meu, não despreze a correção do Senhor, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita qualquer que recebe por filho. Esse versículo pode até ser um tanto pesado, né? Porque diz que o Senhor corrige a quem ama e açoita. Ele açoita a qualquer que recebe por filho.
Então tem uma passagem lá em Isaías, se não me engano, que muito agradou ao Senhor moê-lo. Agradou ao Senhor moer Jesus. Olha isso. E olha que Jesus, ele saiu daqui sem pecado. Mas por quê? Porque ele tomou sobre si as nossas iniquidades, as nossas dores, os nossos erros, as nossas falhas. Então, ele tomou algo que não era dele para salvar a humanidade. Você tem noção do que é isso? Você faria isso? Você faria isso? Você sofreria por pessoas que não merecem? Você sofreria, você morreria por alguém que não merece. Você morreria por aquela pessoa que até hoje você tem mágoa dela. Você morreria por ela? Você morreria no lugar dela? Ou você deixaria ela pagar o preço? Ou você deixaria ela pagar por aquilo que ela fez contra você? O que é que você faria? O que é que você faria? O que é que eu faria? Jesus, ele fez isso. Jesus, ele morreu por nós, por toda a humanidade, sabendo que toda a humanidade, que a maioria do ser humano nem iria ligar para ele depois disso. Muitos o desprezariam, muitos nem creriam nele, mas ele fez por todos. Porque o Senhor corrige a quem ama. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija, né? Os pais, sendo maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, como diz lá nos evangelhos, né? Se o pai lhe pede, se o filho lhe pede um pão, por acaso o pai lhe dará uma pedra, né? O homem falho sabe dar boas coisas aos seus filhos e sabe corrigi-los conforme o seu entendimento, né? Conforme lhe parece bem. Então imagina Deus que ama a todos nós, mesmo a gente sendo falho, mesmo a gente sendo pecador. Ele ama, então ele vai buscar o que? Corrigir, ele vai buscar exortar, ele vai buscar avisar, ele vai buscar direcionar aquela pessoa ao caminho certo. É como o pastor das ovelhinhas. Tem pastores que, por conta das ovelhas, tem ovelhinhas que são bem traquinas. Quando estão novinhas, quando são bebezinhos, bezerrinhos, cabritinhos, melhor dizendo, né? Tem essas ovelhinhas que ficam pulando, né? Demais, ficam brincando, elas podem se perder do rebanho, elas podem se distanciar. Então, o pastor de ovelhas geralmente pega a patinha delas e quebra, para elas ficarem mancando, para elas ficarem só com 3 patinhas para andar, porque assim fica mais fácil de direcionar elas ao caminho certo, para que elas não se percam do rebanho. Então, Deus muitas vezes faz isso com o ser humano, quebra a patinha dele, para ele ficar quietinho na dele, para ele ficar ciente de onde ele está, e ele ficar firme, ele ficar quietinho na dele. Amém? Então, Deus muitas vezes faz isso com o ser humano que quer pular a cerca, com aquele filho que quer pular a cerca. Então, Deus, ele permite essas situações. Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastados. Aqui, aquele versículo que eu estava pensando, né? Se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, a gente é feito participante todos da disciplina do Senhor, mas se a gente está sem disciplina, então a gente é tido como bastardo e não como filho, né? Então, o filho que não tem disciplina, ele se torna rebelde, se torna, né,
enfim, se torna uma pessoa sem controle, né? Os pais não conseguem controlar aquele filho, então ele se torna bastardo, né? Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne, que para nos corrigirem, e nós os reverenciamos por conta disso. Por exemplo, você é do tempo que sua mãe pegava uma sandália, metia em você, na sua... metia em você, sei lá, batia em você quando você fazia alguma coisa errada, né? Disciplinava você na força do braço, falava, gritava, botava de castigo, né? Dava uns beliscão, enfim. Mas quando você cresceu, naquele tempo você não gostava, claro, né? Quem é que gosta de apanhar? Mas quando você cresceu, hoje você agradece a Deus. Eu agradeço a Deus por minha mãe ter me disciplinado, por minha mãe ter me colocado na rédea curta, porque senão eu ia crescer como muitas crianças estão hoje, a geração de hoje, né? Que faz tudo que quer e os pais é que apanham dos filhos. A maioria, às vezes acontece isso, né? Do próprio pai apanhar do filho. Aí a gente fica pensando, poxa, graças a Deus, a minha geração não era assim, né? A gente que era disciplinado pelos pais e não ao contrário. Então aqui está dizendo, nós os reverenciamos por conta disso. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Não sujeitaremos mais a Deus que sabe de todas as coisas, que é Pai Celestial, que é o Todo-Poderoso, que nos coloca na disciplina? Se a gente considera o pai terreno, o pai de carne, que é falho, que também erra, mas que quando disciplinava a gente aceitava e a gente agradece até hoje por isso. Quanto mais a Deus, que é perfeito, e Ele tem paciência de direcionar a gente para o caminho certo. Ele tem paciência de nos disciplinar. Ele poderia simplesmente nos exterminar. Ele simplesmente poderia fazer a gente deixar de existir, porque ele tem poder para isso. Mas ele não faz, porque ele é pai. Simplesmente porque ele é pai. Ai. Além do que tivemos nossos... já li isso. Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia. Mas este para o nosso proveito, para sermos participantes de sua santidade. Então, Deus, ele faz isso para que possamos ser santos como ele. Glória a Deus, aleluia. Olha só que coisa gloriosa. Por que que Deus nos corrige? Para que a gente possa ser santo como ele. Para que a gente possa ser santo como o Senhor Jesus. Então, é possível, gente. Muitos podem dizer, né, bichinho, esse fulaninho quer ser santo. Se ele realmente está buscando isso em Deus, para a glória de Deus, para a graça de Deus ser vista na vida dele, glória a Deus. Deus vai ensinar o caminho da santidade. Até porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Se a gente não buscar ser santo, ninguém vai buscar pela gente. Se a gente não se empenhar em buscar a santidade, como é que a gente vai ver Deus na nossa vida? Como é que a gente vai ser participante da santidade do Senhor? Como é que a gente vai poder experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor se a gente não buscar ser santo como Ele? Sede santos porque eu sou santo. Jesus disse. Então, se a gente segue o Senhor Jesus, se a gente segue os passos do nosso mestre, o Senhor Jesus, então a gente vai buscar ser santo como Ele é santo. Então, a gente não está querendo se achar por conta disso. Não, é pela misericórdia do Senhor, porque a gente falha todos os dias. Então, a gente vai buscar santidade em cada detalhe. Não é fácil. Mas o Senhor nos ajuda. O Espírito Santo é que vai nos ajudar, porque Ele é o Espírito Santo. Então, quem tem o Espírito Santo vai estar todos os dias buscando essa santidade e ele vai estar ajudando. Então não é algo que vem totalmente de nós, porque a gente é falho desde o início, mas é ele que nos conduz à santidade. Então a todo momento ele vai nos conduzir a essa santidade. Amém? E na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela.
Então produz Olha, no início, né, quando a pessoa é exortada, quando a pessoa é corrigida por Deus, né? Então aqui já mostra que essa correção, que essa exortação não é muito agradável para a carne, né? Então aqui já está dizendo, né? Olha, pode parecer que não é muito boa, né? Pode parecer que é algo assim para você ficar triste, para você ficar chateado, mas você pode ter certeza que depois isso daí vai produzir um fruto pacífico de justiça, ou seja, vai produzir fruto para a sua salvação, vai cooperar para a sua salvação, vai produzir um fruto, e um fruto não é um dom. Os dons, né, que as pessoas elas têm pelo Espírito Santo de ajudar as outras pessoas, né, dons de cura, dons de libertação, discernimento de espíritos, enfim, tudo aquilo que o Espírito Santo dá, né, para fazer a obra de Deus aqui nessa terra, não é o fruto é o caráter. O fruto é aquilo que brota de dentro da gente. A gente somos como árvores plantadas juntos a ribeiros de águas vivas, né? Que dão o fruto no tempo certo, tá escrito. E as suas folhas nunca caem e aquela árvore permanece ali firme e forte. Por quê? Porque ela tá com suas raízes sendo alimentadas pela fonte de águas vivas que é o Espírito Santo. Então, nós somos como árvores do Senhor, porque tem uma passagem que diz que ele é o lavrador, né? Que é lá em João 15, né? Que fala da videira verdadeira. Jesus diz, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Então, a gente nasce dessa videira. Quando a gente encontra o Senhor Jesus, a gente nasce dessa videira verdadeira. A gente é enxertado nessa videira, né? E a gente cresce. Por isso que ele diz que todo ramo que está em mim, que não dá fruto, corta, né? E lança no fogo. E o que dá fruto, mas, por exemplo, tá dando pouco fruto, o pai corta, poda aquele ramo para dar mais fruto, né? Então, esse podar é as situações que Deus permite, vamos dizer assim, que as correções que Deus permite, as exortações, para a gente dar fruto, para a gente dar mais fruto. E você pode convir através daquele entendimento que a gente tem, se você tiver uma planta em casa. Você tem uma planta que ela não tá dando flor, ela não tá dando fruto, você vê que tem muito galho seco nela, né? E as folhas já caíram. Eu, por exemplo, tenho uma árvore que fica assim, de tempos em tempos, lá em casa. E eu vejo que ela fica cheia de galhos secos, porque as folhas já caíram, os galhos já estão ali tudo seco. Então, para que ela possa dar mais flores, né, ficar bonitinha de novo, eu vou e corto ela. Eu vou e podo ela. Então, é isso que Deus faz com a gente. Ele poda, né? Isso pode parecer ruim. Poxa, você está cortando a árvore, você vai matar a árvore. Não, não mata. Mas simplesmente revigora ela. Restaura ela. Ela fica bonita de novo. Depois, com o tempo, ela vai dar o fruto que precisa. Vai dar as flores que ela tem que dar com mais vigor. Então, é isso que Deus faz. É isso daí que o Senhor faz com a gente. Então, esse é o fruto pacífico de justiça, que vem com o tempo. A gente sabe que a árvore, ela, assim que nasce, ela não dá fruto logo. Passa um tempo, né? Algumas são mais longo tempo, outras demoram um pouco. Mas no tempo certo, elas dão o fruto. Então, a mesma coisa com a gente. Então, a gente está rodeado de uma nuvem de testemunhas, mas existe o tempo certo, a gente dá fruto. O fruto, a gente sabe que alimenta. Deus deixou o fruto para a gente se alimentar. Então, aquele fruto que a gente der, um fruto de justiça que a gente der, que nascer de nós, vai alimentar outra pessoa, ou seja, vai ser bom para outra pessoa que estiver ao nosso redor, porque a gente está rodeado de uma nuvem de testemunhas. Então, as pessoas que estiverem ao nosso redor vão tomar daquele fruto de justiça, vão se alimentar daquele fruto e vão ter vida, porque é um fruto que vem de Deus, é um fruto que vem do Espírito Santo. E o Espírito Santo vai exortar aquela pessoa também, vai ensinar para aquela pessoa, enfim, vai nutrir aquela pessoa.
Então, esse é o fruto. Os frutos do Espírito Santo é de acordo com o nosso caráter e eles quem nos conduz à salvação, porque mostra a quem estamos servindo. Se a gente está fincado, se a gente está enxertado na videira verdadeira, que é o Senhor Jesus, ou se a gente está, por si só, um ramo que está ali, sem dar fruto, né? Então, portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Segui a paz com todos. Olha só. Segui a paz com todos e a santificação, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Então, sem santificação, a gente não vê ao Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, né? Que a gente permaneça debaixo da graça do Senhor, ou seja, da misericórdia dele, sempre a gente zelando por isso, sempre para que não haja nenhum sentimento de orgulho, prepotência, né? Eu tô buscando ser santa, né? E a pessoa acabar ficando orgulhosa, não tá amarrado e repreendido isso em nome do Senhor Jesus. Então a gente tem que ficar, por isso que ele diz, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando, vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Então a gente tem que ter o cuidado de ficar debaixo da graça do Senhor, da misericórdia dele. Então a gente sempre lembrar, não, eu tô buscando santidade. Eu tô buscando me santificar, me limpar, me purificar, mas eu preciso da misericórdia do Senhor, porque eu sou falho, porque eu sou passível de erro. Quantos heróis da fé a gente vê que pessoas, servos, né, que foram segundo o coração de Deus, mas no fim pecaram. E a Bíblia, ela não esconde, ela fala. Então eu abri aqui, por exemplo, em Samuel, não lembro qual foi, mas eu abri aqui em Samuel, aí tinha no título, né, que a minha Bíblia tem um títulozinho em cima. Aí tem dizendo, Davi, ele amou o filho de Jonatas, em um lado da palavra. Aí do outro lado tinha, Davi cometeu um adultério e um homicídio. Então, para você ver, né? De uma página para outra, mudou tudo. Por quê? Porque a gente tem que estar o quê? Vigiando. A gente tem que ter o cuidado de permanecer todos os dias, todo momento, em santidade. Por quê? Porque a gente tem que mostrar a quem a nós servimos, temos que lembrar que estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas e não é fácil. Não é fácil, mas o Senhor derrama a sua graça sobre nós. Por isso que a gente precisa da graça de Deus, porque a gente é falho. Todos os dias a gente está passível ao erro. Amém, gente? Então eu peço perdão pelo momento em que eu, né, mudei de cenário, certo? Peço desculpas porque aqui é a casa da minha avó e não tem um lugar certo para fazer os vídeos, mas eu espero ter ajudado você em alguma coisa com essa palavra, esse terceiro alicerce da nossa fé, da vida cristã, que é exortar uns aos outros, e que possamos estar sempre alertas para com tudo que a gente tiver que fazer, amém? Que seja tudo para a glória do Senhor, que seja tudo para que Ele seja engrandecido e exaltado, amém? Através da nossa vida, porque somos testemunhas do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida, se entregue para o Senhor Jesus enquanto há tempo, se você ainda não fez, e considere esse vídeo como um chamado do Senhor, para você ir até Ele, se arrepender dos seus erros, das suas falhas, assim como precisamos fazer todos os dias, e se entregar a tudo que Ele tem para fazer na sua vida, pela salvação da sua alma.
Amém? Deus abençoe a todos. Até a próxima.